Olá, boa noite a todas, boa noite a todos os presentes aqui hoje na nossa live sobre carreira internacional, mais uma ação aqui da nossa Semana Senac de Carreiras e Empregabilidade de 2023. Eu sou Ana Marta Araújo, coordenadora do curso de hotelaria no Senac Santo Amaro, e hoje eu vou ter o grande prazer de mediar esse bate-papo sobre internacionalização de carreira com dois convidados muito especiais. Então, fiquem aqui comigo, que vocês vão é, ouvir muita coisa bacana, saber de muita oportunidade bacana para poder ganhar o mundo aí com a sua carreira. Bom, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelo castanho comprido, eu tenho olhos castanhos e eu uso óculos aqui com uma armação retangular de cor azul marinho. Hoje eu estou com um vestido que tem é, estampas de bolas é, azuis, laranjas da cor do Senac aí, né? E essa audiodescrição compõe uma das ações aí de inclusão no nosso evento, porque Senac é Senac, né? A gente pode ser o que a gente quiser e a diversidade é muito bem-vinda aqui no Senac. E em breve eu vou pedir também para os nossos convidados se autodescreverem para que vocês possam também conhecê-los mais. Aproveitando essa fala sobre inclusão, eu quero agradecer a presença aqui da Letícia Mascarenhas, nossa intérprete de Libras nessa noite. Mais aí uma ação que torna a nossa live ainda mais acessível. Letícia, muito obrigada aí pela tua presença e pela tua facilitação aí em Libras. A Letícia é uma mulher negra de cabelos pretos, presos no rabo de cavalo, e ela usa uma blusa preta. Bom, nessa conversa de hoje nós vamos falar um pouco sobre como já durante a formação você pode ter estratégias que contribuem para construir uma carreira internacional, discutir sobre atuação num contexto multicultural, intercultural. Vamos falar sobre os principais desafios nessa jornada, como a gente pode buscar oportunidades de carreira pelo mundo e muito mais, né? Vocês ainda vão ter espaço, inclusive, para trazerem, mandarem suas perguntas e tornar esse papo ainda mais interessante. Então, se você tiver alguma pergunta para os nossos palestrantes, usem a caixinha de Q&A, que tem aqui na barra inferior. Vocês vão ver que são duas caixinhas de diálogo assim sobrepostas. Lá vocês colocam especificamente as perguntas direcionadas para os nossos palestrantes da noite. Já na caixinha de chat, onde eu estou vendo bastante gente aqui dando boa noite, estou vendo Danilo, Caio, a Renata. Aqui nesse chat, então, vocês podem colocar os comentários em geral aí sobre o que vocês estão achando dessa live, tá bom? Agora, então, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados super especiais. Tenho aqui comigo a Priscila Silva Pantarotto. Ela é técnica em segurança do trabalho, né? Tem formação como técnica em segurança do trabalho no Senac em 2012. Ela é gestora e administradora financeira pela Unisa em 2008. Fez também gestão de pessoas, engenharia de produção no Senac em 2018 e é pós-graduada em segurança do trabalho pelo Mackenzie agora, em 2022, né? Faz pouquinho tempo aí que ela chegou, que ela terminou aí essa pós-graduação. Ufa, né? Que bom, Priscila. A Priscila, ela se dedica à área de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho desde 2007. E atualmente ela trabalha na DSS+, como supervisora de segurança do trabalho. Priscila, não sei se falei certo o nome da tua empresa, se quiser pode corrigir. E vou aproveitar para te agradecer aí sua generosidade em estar conosco nessa noite e pedir para que você faça a sua audiodescrição, por favor. Legal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Sim, você pronunciou corretamente para os brasileiros. É uma empresa suíça, então muitas vezes nós ouvimos como DSS Plus. Bom, sobre a minha audiodescrição, eu sou uma mulher de 34 anos, tenho a pele clara, pele branca, tenho olhos castanhos e utilizo uma haste de óculos negra, preta. Eu tenho cabelo longo, encaracolado, muitas vezes rebelde, mas enfim.
Eu estou utilizando uma camiseta rosa com alguns detalhes pretos e ao meu fundo eu tenho uma estante de livros com algumas fotografias. Muito obrigada por estar aqui presente com vocês. Ah, é um prazer, Priscila. Muito obrigada. Tem inclusive uma foto, gente, da Priscila de cabelo, assim, ó, roupa de formanda, para vocês já se inspirarem. Quem está aí no trajeto pode se inspirar. Obrigada, Priscila. Conosco hoje, essa noite, também, nós temos o Guilherme Muro, que desde 2022 ele atua como vice-presidente de operações da América Latina, da América do Sul, desculpa, na empresa Clube Med, uma grande rede aí hoteleira, ele é responsável por toda a operação hoteleira, bem como a expansão de estruturas, implantações, budgets, compras, RH, KPIs, no Clube Med. É, Tenho um carinho especial pelos nossos hoteleiros, sou hoteleira e, né, atuo aí já há 16 anos com hotelaria no Senac. Então, Guilherme, primeiro, muito obrigada pela tua presença, é um prazer tê-lo conosco, e, por gentileza, faça sua audiodescrição para o nosso público. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem hoje. Bom, sou Guilherme Moura, minha descrição seria um homem de 1,90 m, pele morena, cabelo liso, o que me resta de cabelo, olhos castanho escuro, né? Estou usando hoje uma camisetinha preta e um blazer cinza. E atrás de mim, muitas garrafas da PTK, que vocês podem degustar no mercado hoje em dia. Um dos nossos parceiros aí que me cedeu esse espaço durante as minhas viagens entre reunião e reunião, me cedeu esse espaço para estar aqui com vocês hoje. Então, uma vez mais, muito obrigado e feliz de poder compartilhar esses minutos com vocês. Que bacana, Guilherme. Muito obrigada aí pela tua presença. Guilherme, se você puder, talvez, não sei se está dando um pouquinho de eco, pessoal, que no chat está pulando, por favor, a gente vai ajustando aí no decorrer, mas nada que atrapalhe aqui nosso andamento. Um fundo super bacana, Guilherme fala, né, trazendo inclusive já uma informação de como é importante, né, na nossa carreira a gente construir parcerias, né? Então, que bom a gente ter aí dois profissionais com muita experiência, com muita história para contar, um olhar muito precioso e uma generosidade de estar aqui conosco essa noite. Muito obrigada. Então, lembrando, pessoal, quem tiver alguma pergunta, não deixa de colocar aqui no nosso Q&A ou Q&A, enfim, estamos numa live de internacionalização de carreiras, então a gente fala em português, a gente fala em inglês, não tem problema, né? E não esqueça de falar de qual unidade do Senac vocês estão nos assistindo, tá bom? Vamos lá, então, gente. Carreira internacional. Eu acho que quando a gente fala sobre carreira internacional, quando a gente pensa em carreira internacional, a gente precisa ter um olhar bastante cuidadoso e estratégico, porque a gente, a todo momento, ao longo da nossa jornada, tanto formativa quanto de atuação profissional em si, a gente está exposto, a gente tem oportunidades de ter contato aí com diferentes culturas, né? E como é relevante a gente poder expandir esse repertório, conhecer pessoas diferentes, com costumes diferentes, enfim, e trazer isso enquanto conhecimento, enquanto referência, para que a gente possa cada vez mais atuar de uma maneira mais relevante e mais acolhedora, né, em diversos espaços. Então, nossa intenção aqui é que você pense sobre a relevância dessas experiências culturais no seu desenvolvimento profissional, que você considere a carreira internacional como uma saída profissional em diversos contextos e para diversas áreas de formação, seja em atividades fora do país, seja em empresas aqui no Brasil, mas que são multinacionais e que trazem esse contexto aí multicultural, né, no seu dia a dia. Mais do que isso, né? Olhar para a carreira internacional enquanto uma perspectiva do profissional global, né? Hoje a gente não pode falar que a gente atua, se a gente atua em um local geográfico especificamente, isso não quer dizer que a gente esteja preso nesse local geográfico. Inclusive aqui hoje a gente tem, né? Cada um em um lugar, enfim,
dividindo experiências, construindo aí uma experiência para vocês aqui que nos assistem. Então, o nosso papo vai caminhar nesse sentido. Para começar, então, a nossa conversa, eu quero convidar a Priscila para apresentar aqui um pouquinho o que ela preparou para nós hoje à noite. Priscila, fica à vontade, a tela é sua. Bem-vinda agora para a apresentação em si. Muito bom. Bom, pessoal, aqui eu preparei algo objetivo para vocês visualizarem um pouquinho da minha trajetória até aqui. Então, alguns detalhes iniciais aqui, os 34 anos bem vividos. Hoje eu sou noiva, moro e nasci em São Paulo, uma capital bem intensa, para não dizer outros adjetivos. Amo estar com a família, então a humanização familiar para mim é muito importante. Amo a leitura, como vocês podem ver aqui, uma mini biblioteca. E eu tive um desafio que é muito relacionado à parte de carreira internacional, que é o desafio dos idiomas, né? O Guilhermo também tem uma vivência bem grande com idiomas que vocês vão ver, mas eu já introduzo que o inglês e o espanhol já vive comigo há pelo menos uns 10 anos, tá? Então, com relação aos estudos, a Ana já adiantou algumas formações em que eu tive a oportunidade e o desafio de enfrentar ao longo desses últimos anos, e um pouco da construção delas foi primeiro porque por relação de um interesse pessoal nos assuntos, e ao longo do tempo fui identificando alguns sinais das companhias em que eu estava, em que me trouxeram oportunidades aí tímidas inicialmente, mas que ao desenvolver da minha ansiedade em participar dessas oportunidades, eu fui desenvolvendo um pouco mais de interesse pelas disciplinas, né? Eu destaquei aqui dois momentos que são as pausas para descanso da mente, né? Porque a gente precisa também de uma pausa para replanejar a rota, para descansar aí o bombardeio de informações que nós temos no século XXI, né? Então, entre gestão financeira, gestão de pessoas, a própria engenharia de produção, que eu comecei aos 24 anos, então, para quem está aqui já, não, já fez o ensino médio há algum tempo, não desista, é desafiador manter aí a rotina de trabalho e também os estudos da engenharia. E também com relação à especialização, que eu terminei no final do ano passado, que era o grande objetivo desde 2010 de completar. Então, eu demorei um pouquinho para concluir, mas consegui e estou muito grata a mim mesma por todo o esforço e por toda a trajetória que eu pude desenvolver aí na parte dos estudos, né? E não desisto, porque depois eu vou comentar também um pouquinho com vocês que é importante a educação continuada, né? Não deixar de estar ligado aos estudos, tá? Falando um pouquinho da carreira, então são mais de 16 anos na área de segurança do trabalho. Timidamente, aí em 2007, eu comecei em recursos humanos e tinha um pouco da ligação com essa área, né? E aí eu passei por 3 empresas. Nunca tive uma interrupção de trabalho de mais de 15 dias, mas eu só passei por 3 empresas. Alguns se assustam e falam assim, nossa, você ficou 8 anos numa mesma empresa? Sim. O importante foi o crescimento que eu tive nela. Então, eu entrei como técnica de segurança e saí como líder de HS na América Latina. E HS é a área de meio ambiente, saúde e segurança. E atualmente, hoje, eu estou, né, com a DSS Plus, que é essa empresa de consultoria corporativa global, em área de melhoria de processos, segurança do trabalho, gestão de ESG. Então, estou aí prestando serviço para um cliente especial, tá? Eu vou destacar um pouquinho das experiências corporativas internacionais, porque eu vejo que faz bastante sentido com o fórum, tá? Eu tive uma interação multicultural muito cedo. Então, a DSS é uma empresa, é uma empresa dinamarquesa, então eu já tive acesso ao inglês logo de início. Não tinha a formação, né? Eu me formei um pouco depois no inglês, mas já encontrava o desafio na leitura de e-mails, de comunicados, de memorandos na época e lá atrás, que não tinha tecnologia tão avançada como a gente tem hoje, mas eu já tinha uma interação muito grande com o idioma.
Entre auditorias de processos internos e auditorias externas, eu tive a oportunidade de ir para o México e para a Argentina e Colômbia, fazer algumas auditorias em empresas internas e externas, né? Empresas do grupo, indiferente ali das empresas que eu passei, mas eu tive essa oportunidade de vivenciar presencialmente, questionando o nativo sobre o próprio processo que ele dizia que fazia, né? Então, para quem conhece um pouquinho da área de segurança do trabalho, normalmente você tem processos muito bem estabelecidos, visando aí a redução de acidentes, a prevenção da saúde. Você tem que descrever muito sucintamente quais são os processos que você tem que seguir para essa área. De 2007 para cá, eu tive uma grande oportunidade de intensificar o meu idioma do inglês, assim como o espanhol, porque eu passei a reportar para um canadense. Então, todas as minhas dores, as minhas necessidades, as minhas no sentido da área em que eu gestionava aqui no Brasil e na Costa Rica, eu precisava ter e me expressar em inglês. Então, a primeira principal dica aí para todo mundo é que o idioma ele faz parte como uma base de qualquer vontade de expandir a sua carreira para fora dos limites brasileiros, né? Aqui foram outros desafios que eu tive, então eu tive uma interação muito grande com a pandemia. Eu trabalhava na DXC Technology, e nós tínhamos, na época, mais de 180 mil funcionários espalhados pelo globo, e a pandemia afetou essa empresa de tecnologia, que teve que tirar as pessoas do campo e das operações para trabalhar de casa, e como isso deveria ser ajustado, né, assim como outras empresas. E também eu passei a suportar a linha de emergências global. Então, se um indiano, se um alemão ou se um canadense me ligavam, eu tinha que suportar essa emergência, né? Aqui na última parte do slide, eu destaco um pouquinho sobre as curiosidades da minha carreira. E também deixo meu contato no LinkedIn, caso alguém queira entender um pouquinho mais sobre o que eu passei e o que eu posso compartilhar com vocês, tá? Aí a Ana comentou sobre a minha engenharia de produção no Senac. Eu me formei em 2018, foi a primeira turma de engenharia de produção do Senac. Então, eu tive a honra de ser indicada como oradora do time. Então, eu representei toda a classe lá perante a banca e todo o time que estava ali prestigiando. E foi muito emocionante participar desse momento, porque eu me formei com 30 anos e a gente sabe que a engenharia realmente é uma aspiração logo do início, né, da carreira estudantil. Fiz viagens internacionais, participei de muitos processos de gestão de tempo, tive aí uma curiosidade para alguns que, puxa, tanta coisa ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que é muita coisa ao mesmo tempo, mas a gente precisa de equilíbrio. Então, entre a saúde, o bem-estar mental, físico, e também equilibrar os outros papéis que a gente tem como irmão, filho, profissional, eu mesmo, eu trago uma experiência para vocês que é curiosa até. Quando eu estava cursando técnico de segurança pelo Senac, na unidade do Jabaquara, eu já fazia inglês aos sábados. Então, eu trabalhava durante os dias da semana, à noite eu estudava o técnico de segurança, e no sábado eu fazia o inglês pela manhã. E aí eu percebi que havia uma oportunidade de expandir a minha carreira para a língua espanhola, né? Então, eu decidi por conta própria, observando conversas corporativas, de que o espanhol seria um diferencial interno. E aí eu me inscrevi num curso de espanhol na mesma instituição ao sábado à tarde. Então, eu tive 2 anos extremamente intensos de questões técnicas, questões profissionais e também o idioma. Sobrevivi, agradeço muito esse período, porque hoje eu já tenho quase 10 anos de fala espanhola. As pessoas me confundem com argentinos, porque eu puxei um pouquinho aí do sotaque argentino, mas é muito interessante ver como as pessoas te reconhecem por um desafio que você mesmo se propôs, tá? Então, aqui como próximo slide e último, eu trouxe para vocês dicas dos primeiros passos, né? Eu recentemente fiz parte de uma tribo, né? Eu faço parte de uma tribo de mulheres da área de HS,
E os 5 primeiros pontos que foram mencionados aqui, que estão aqui no slide, foram os itens que mais se destacaram durante as conversas entre mais de 150 mulheres no evento. Então, é importante que a gente tenha esses pontos bem ativos na nossa memória, porque muitas vezes a gente esquece de fazer networking, de participar de novas conferências, de se desafiar a novos cursos, de pensar que a formação só depende da gente, mas a gente tem que perceber o que o mercado está pedindo, que a gente precisa pensar nas competências também, nos soft skills. Não é só copiar o que o outro faz, é também pensar o que faz sentido para você e para sua carreira. E também o marketing pessoal. Eu ouvi de um gestor há alguns anos que muitas vezes a gente não é marqueteiro com a gente mesmo. A gente não consegue falar, nós não conseguimos falar das nossas qualidades, dos nossos defeitos, e a gente precisa praticar a divulgação de nós mesmos. Muitos dizem que quem não é visto não é falado, e outros dizem que prego que se destaca leva na cabeça. Mas entre o extremo de um lado e do outro, o meu conselho é: seja visto da forma correta. E pense que quanto mais produtivo e engajado for o seu estudo, sua dedicação a conhecer as companhias que você tem inspiração de trabalhar, melhor o seu resultado aí durante a sua carreira e a sua profissão. Ana, seria isso. Muito obrigada. Muitas graças. E thank you, ok? E eu espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho da minha história. Ah, que bacana. Muito bom, Priscila. Obrigada aí por trazer um pouquinho da sua trajetória. Gente, ó, já deu para perceber, para pensar, refletir sobre muita coisa. Importância aí do idioma não só como uma ferramenta técnica, mas também para construir vínculos, né? Nessa dinâmica, né, de preparo para a tua formação profissional, para você ter acesso aí aos artigos, às informações mais atualizadas, publicações internacionais, na conquista aí de oportunidades, né, de trabalho pelo mundo, né, ou inclusive no mesmo local onde você estiver, seja aqui no Brasil, mas que te mostre como alguém que consegue, né, fazer esse trânsito na comunicação pelo mundo, não importa onde você estiver, e na aplicação, né, dessa atividade profissional. Enfim, depois a gente já aprofunda aqui a conversa, porque eu queria convidar o Guilherme a trazer aqui a história dele, a falar um pouquinho sobre o Clube Med, sobre como o Clube Med também entra nessa dinâmica aí de carreira internacional. Guilherme, por favor, a tela é sua. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Fique à vontade. Obrigado a vocês pelo convite. Melhorou um pouco a comunicação? Ótimo. Tá ótimo agora. Bom, vamos Obrigada. lá. Maravilha. Vamos lá. Desculpa que eu estou no meio eu estou viajando, saí do Rio de Janeiro, estou em São Paulo, e entre uma reunião e outra, parei aqui no meio da PTK para fazer o seminário. Então vamos lá. Vocês estão vendo a Mas minha tela? perfeito, Guilherme, né? A gente está falando de mobilidade aí, a carreira, né, de agora, não é nem do futuro, ela conta com isso. Então, olha que exemplo bacana, gente. Né? No trânsito, na mobilidade aí que a carreira nos impõe, nos proporciona, a gente também arruma um jeitinho e um espaço para compartilhar a experiência. Obrigada, Guilherme. Perfeito. Uma vez mais, boa noite a todos. Vamos contar um pouquinho, né, da trajetória de carreira e também aproveitar esse nosso tempo juntos e contar um pouquinho do que é o Clube Med, né? Bom, onde começa o Guilherme, onde começa a minha carreira começa em 2004, né? Em 2002 fazendo faculdade, terminando em 2004, fazendo gastronomia e culinária, cordon bleu, depois fui na parte de neurolinguística, fiz um outro aprendizado em tecnologia da culinária e aos meus 20 anos eu saio do Brasil e vou viajar o mundo em cruzeiros, né? Cruzeiros de luxo como Regent, Silversea, Seabourn, no qual nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Mas dando continuidade a isso, né? Sigo fazendo cursos, né, de aprimoração na parte de higiene e segurança nos Estados Unidos, na Center of the Seas, na John Hopkins na época do Covid, né, onde eu fazia parte da equipe de traçar pessoas com contágio.
Aproveitei esse tempo também para entender um pouquinho mais o que é essa nova geração de programação neurolinguística, sempre com Python né, na parte neural dos computadores. Faço também uma imersão em Harvard para aprender um pouco mais sobre budget. Me formo como Scrum Master, que é uma modalidade onde a gente começa mais ágil para gestão de projetos. Entro um pouquinho na parte de digital de marketing e me formo esse ano em administração na Nebrija. Bom, um pouquinho da história para vocês entenderem. Começo em 2002 em hotéis, né, na parte do Sofitel, no Rio de Janeiro. Em 2004 vou como chefe de partida para Thomson, que é a parte de cruzeiros. Volto para restaurantes no Rio de Janeiro. Em 2006 vou para navios e assim sigo em navios até 2014, passando por várias. E eu fiz questão de fazer essas ondas de subida e descida para vocês entenderem que para buscar o conhecimento ou criar, né, uma escalada sólida, às vezes é necessário dar uns 2 passos para trás. E não é vergonha nenhuma nisso, né? A gente entender que talvez para nós construirmos um futuro um pouco mais sólido, é importante a gente dar uns passos atrás e buscar esse conhecimento na prática, coisa que nenhum livro vai te ensinar, né? A prática ela é muito enriquecedora. Quando você combina o estudo com a prática, fica uma coisa quase que, né, infalível, né? A gente só para quando a gente quer realmente parar. Então, vocês vão seguir ali, proprietário de um restaurante, sigo como, na época, chefe corporativo do Thomas Keller na Seaborn, que eram 8 estrelas Michelin acumuladas, e depois já como diretor em Mônaco em 2017 até o dia de hoje, onde eu faço parte do quadro C-Level da empresa, como vice-presidente de operações na América do Sul, na empresa Club Med. Algumas curiosidades para vocês, eu com 12 anos comecei a trabalhava numa gráfica, e isso é uma offset, para quem nunca viu uma, aí está no seu cantinho esquerdo, onde a gente colocava ainda tinta, queimava placas, fazia os rolos, né? Aos 14 anos, abri minha própria empresa, ia buscar computadores e peças no Paraguai, e fazia toda a parte de arrumar os computadores. Com 22, eu era o executive sous-chefe mais novo em categorias de navios, e até a data já viajei em mais de 119 países e 264 cidades, falando 5 idiomas, né? Que é o inglês, português, espanhol, italiano, né? Francês. Uma pergunta que todos nós, e até hoje eu me faço, né? Uma pergunta que ela é muito vívida em todos nós, independente de quando a gente começa, até porque eu tenho o espírito de aspirante. Eu acordo todas as manhãs com o espírito de aspirante, como se eu tivesse começado hoje no trabalho e tivesse que dar o meu melhor, como se eu tivesse começado hoje a estudar e tivesse que me empenhar ao máximo. Então, algumas coisas que eu coloquei em vermelho, que é para a gente entender, que é onde tem um ponto crítico para a gente, né, criar esse balanço e esse yin-yang, né, do que é realmente a nossa vida. Quando você entra no imediatismo, o descontrole financeiro, o estado de conforto, né, você cria uma surdez em relação a quando o próximo te dá um conselho ou uma informação. Isso é muito perigoso no estado de formação, porque você acaba perdendo detalhes ricos, né, nessa sua jornada. Também no meio disso tudo, né, o mercado é instável. Eu passei em 2006 no mercado internacional com uma instabilidade, depois em 2008, depois logo em 2014 e agora em 2020 com a Covid, né? Então, a instabilidade de mercado ela é presente. E isso não está ao seu controle. Então, você se desesperar por isso não faz nenhum sentido. Você tem que estar preparado para enfrentar essas instabilidades. Então, a incerteza, a falta de clareza, né? O tempo, que a gente sente que o tempo, né, é uma coisa que não está ao nosso favor, mas não, sim, o tempo está ao nosso favor. E é normal, nesse processo de aprendizagem, lapidação do conhecimento,
a gente sentir ansiedade, medo, angustiado, né? Desacreditado, a gente se sente super confiante também, às vezes, que é bom. Aceitação de erros cometidos, isso é o também mais importante para você conseguir realmente passar para o próximo estágio, é aceitar, né, onde a gente erra e onde a gente acerta, para que isso fique cada vez mais claro e melhor para todos nós. Um pouquinho dos footprints que eu deixei no mercado até o dia de hoje. Eu fiz a criação da empresa chamada Scenic, que são os australianos que tinham empresas de rio e quiseram ir para o mercado de luxo de navios de cruzeiro. Então eu faço a construção desde o zero do Scenic Eclipse 1 e Scenic Eclipse 2, são navios de 200 passageiros com 200 tripulantes, com 2 helicópteros, submarino para 300 metros, 10 bares, 10 restaurantes, quartos de 35 a 250 metros quadrados e uma área comum toda estilizada. Hoje ganha 3 Globos de Ouro consecutivos como o melhor navio de cruzeiro. Esse é o meu último. Em 2021 eu lanço o Atlas Ocean Voyages, também começo desde o zero, uma empresa portuguesa, lançando o Traveler e o Navigator. São navios de expedição, de luxo, muito, muito também bacanas, que ganham prêmios também já no primeiro ano que foram lançados no mercado. Bom, essa é a minha história, né, a largos rasgos. Vamos entrar um pouquinho no que é o Clube Med. Eu acho que é importante a gente entender, né? Hoje nós temos 86 villages e crescendo em 26 países. Né? No Brasil temos 3 villages em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que fica em Trancoso. E estamos indo para o 4º village, né, em Gramado, no sul do país. Eu separei, gostaria de uns 3 minutinhos do tempo de vocês, para vocês olharem um pouquinho do como se formou o Clube Med. E depois nós voltamos a falar, tá bom? Vou iniciar o vídeo. Pós-guerra 1950. O jovem Gerhard Blitz tem a ideia de criar uma associação sem fins lucrativos, um clube de férias para oferecer aos europeus a possibilidade de fazer novas amizades, já que eles haviam perdido muitos familiares e amigos na guerra. A primeira viagem desse clube de férias foi para as Ilhas Baleares, na costa espanhola do Mar Mediterrâneo. Assim, surgiu o primeiro village do Clube Mediterrâneo. Gerhard Blitz se juntou a Gilbert Trigano e juntos expandiram as fronteiras dos villages Clube Med para além do Mar Mediterrâneo. Já em 1955, viajaram para o Tahiti. E em 1956, a primeira viagem para a neve na Suíça. Na época, os clientes do Clube Mediterrâneo eram membros de um clube. E para manter esse espírito, nós os chamamos de GM, Gentis Membros. Alguns desses membros organizavam algumas atividades. Uns cozinhavam, outros organizavam atividades esportivas ou de entretenimento. Assim surge o GO, Gentil Organizador, responsável pelos momentos incomparáveis que os GM têm em nossos villages. E os GE, Gentis Empregados. A gentileza é tão importante para nós que, além de chamarmos nossos funcionários e nossos clientes dessa forma, ela é um de nossos valores. Gentileza, multiculturalidade, pioneirismo, liberdade e responsabilidade. Já se passaram muitos anos desde a fundação do Clube Mediterrâneo. Hoje somos conhecidos como Clube Med, pois é um nome sonoro a diferentes idiomas. Já não somos mais uma associação sem fins lucrativos e estamos presentes em 36 países, com villages de sol e de montanha. Mas buscamos manter o mesmo espírito de 1950, ser um criador de felicidade. Perfeito, gente. Obrigado pelo seu tempo. Então, volto aqui falando um pouquinho sobre os valores, né? Clube Med, gentileza, pioneirismo, liberdade, responsabilidade, multiculturalismo, ou seja, isso há 73 anos foi definido e ao dia de hoje é muito atual, né?
eu vejo que a parte de o que realmente faz um liaison no clube é você poder falar línguas diferentes, é você poder se comunicar com diferentes culturas. Então, sim, o idioma ele é primordial para que vocês possam expandir as fronteiras. Então, o estudo de idioma, ele te abre, sim, mais portas, né? Bacana, Hoje, para você... até vou aproveitar, Guilherme, que o Danilo aqui, né, tá perguntando sobre o estudo de italiano, que talvez seja um idioma que não necessariamente seja o mais difundido, mas é isso, né, como o Guilherme está trazendo. O idioma, ele traz uma série de referências culturais, então não é só falar uma palavra em outro idioma, uma tradução, mas conhecer, entender a cultura, né, Guilherme? E aí, por isso, você conseguir acolher, construir experiências e vínculos, né? Correto, a troca ela é muito rica e tem que ser genuína, né, entre as pessoas. E quando você fala o idioma, isso te remete a uma coisa íntima, né? Você entra na intimidade da pessoa, mesmo que você se esforce falando esse idioma e você não tenha a pronúncia correta, mas o próximo já vai entender e vai criar um carisma, uma empatia automática por você estar se esforçando em tentar se comunicar no idioma, né, maternal dele. Então, dentro do nosso Clube Med, hoje, você tem desde animação, governança, recepção, spa, enfim. Nós temos uma gama grande, né, da parte hoteleira e da parte de animação e esportes, e vocês podem saber um pouquinho mais, né, se já colocarem um celular na tela, esse QR Code, leva vocês direto para a nossa parte de chama Club Med Jobs, né? Na página, onde lá mostram as nossas vagas em aberto, explica um pouquinho mais do que é CGO, explica um pouquinho mais do que é fazer parte dessa família. Então, agradeço muito a todos vocês pelo tempo e voltando aqui a Ana com o palco. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Gente, sou suspeita para falar, porque a hotelaria é um espaço, assim, toda a área de hospitalidade, né? É apaixonante. E é uma grande porta aí para a carreira internacional, né? Porque, como vocês viram, inclusive na trajetória do Guilherme, é, ele transitou aí por várias empresas diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes. E aí, eu quero, então, já começar aqui nossa sessão aqui de, de perguntas, enfim, de trocas, falando um pouquinho sobre essa atuação, né, em um contexto aí multicultural, pensando no mercado internacional. Quero que primeiro o Guilherme traga aqui para a gente, né, como que ele enxerga quais são os principais desafios aí numa atuação profissional nesse contexto internacional e depois, Priscila, por favor, quero o teu olhar também trazendo também a experiência né, desse ambiente multicultural de uma multinacional, por favor. Bom, vamos lá, Ana. Eu acho que é importante dividir com todos que é difícil a gente enxergar o nosso maior obstáculo, né? O que vai evitar a gente de seguir para o próximo passo, de entrar num próximo idioma, de ir para um próximo país, de aprender ou absorver uma próxima cultura. E o mais bacana disso é entender que esse obstáculo somos nós mesmos, né? A gente que faz puxa esse freio de mão ou não nos permite seguir em frente. Então, a primeira coisa é quebrar esse tabu e falar para você mesmo que sim, sou capaz, independente do que você escolha fazer. Mudar de país, aprender um idioma, mudar de empresa, mudar de profissão. Nada é por acaso. Você realmente só consegue entregar o que você realmente acredita. E se a persistência, né, hoje, você só consegue ter alguma coisa com persistência e disciplina. Não tem outro caminho. As pessoas podem falar, né, por sorte, né, como aqui, mas uma boa parte das pessoas na qual eu tive contato, CEOs, VPs no mundo inteiro rodando, em comum
em comum, todos eles tiveram sucesso por esses dois pilares, né? Que foi, né, a resiliência, a persistência e a disciplina. Seja ela para aprender um idioma, lembra, vocês, muitos desses CEOs, eles mudam de um país onde eles não falam o idioma, né? Então, vou dar um exemplo, eu estava em Madrid, trabalhando na Pullmantur, e o nosso CEO era alemão. Então, ele fazia aulas de espanhol diariamente para conseguir, né, se comunicar com os empregados, que eram 380 empregados só no escritório, e mais 5.000 empregados nos navios, para poder ter essa empatia de poder falar com as pessoas e se comunicar, tendo uma penetração muito maior. Lembra que quando você fala o idioma dessa pessoa, automaticamente a tendência, né, não é uma regra, mas é uma tendência, é que ela tem uma facilidade de penetração dessa comunicação. Então, se vocês me perguntarem hoje qual é o maior desafio disso tudo, eu acho que somos nós mesmos. Eu acho que a gente se coloca como o maior desafio. E o restante é só ter disciplina, ter resiliência, que as coisas vêm. O tempo, ele é muito sábio, ele dá as coisas no tempo certo. Então, o que eu posso dizer a vocês, sigam em frente, que o caminho ele é árduo, ele é longo, mas ele é muito recompensa. Você vai sentir muito orgulho de você mesmo quando você olha para trás. Sem dúvida. Legal, E puxando. aí já é bacana porque a gente percebe, né, nessa sua fala, Guilherme, que quando você traz, né, o maior desafio somos nós, às vezes nós temos algum preconceito sobre a nossa idade. Ah, eu acho que eu sou muito velho, eu acho que sou muito novo, tenho pouca experiência, eu tenho experiência demais. E isso a gente coloca como barreira, quando na verdade poderia ser, inclusive, um diferencial, uma mola propulsora. Nossa, me enrolei aqui, desculpa. Muito bacana, Guilherme. Priscila, você aí, no teu contexto, o que você considera aí como um desafio que você destacaria aí nessa carreira internacional, olhando para uma empresa multinacional, né? Assim, então, não necessariamente eu preciso todos os dias usar um idioma estrangeiro, eu preciso me adaptar a uma cultura diferente, com tanta intensidade, mas ainda assim eu tenho desafios importantes, né? Puxando o gancho do Guilhermo, a questão do idioma ele é fundamental para que os laços sejam estreitados e que a comunicação seja bem entendida por quem necessita da informação e por quem pede essa informação, né? Mas eu agregaria a questão cultural. Infelizmente, Acho que Tem alguém com o microfone ligado aí. acho que o microfone está vazando de alguém. Pronto. Boa. Voltando aqui, eu acho que a cultura ela é uma questão muito importante para que o profissional consiga permear em diferentes nacionalidades, né? Então, por mais que o profissional esteja fisicamente ou nunca saia do Brasil, no momento de um contato com um estrangeiro, independente se ele está na América, na Europa, em qualquer outro lugar, o primeiro ponto em que o profissional precisa entender é que nem sempre os demais terão o mesmo comportamento de um brasileiro. Então, eu já tive a oportunidade, como mencionei, de trabalhar com canadenses, alemães, mas eu também incluo aí Japão, Nova Zelândia, Filipinas, Londres, Reino Unido, né, Espanha, enfim. Assim como o Guilherme teve uma vasta experiência em diversas culturas, distante eu também tive. E muitas vezes você encontra profissionais acolhedores, entendedores, sabedores de que você não tem um idioma nativo igual ao dele, porém ambos estão em prol do resultado. Mas você também vai encontrar pessoas em que eles são diretos e retos, eles precisam da informação e não vão florear a necessidade. Acho que esse é um dos maiores desafios do profissional de trabalhar com pessoas de culturas diferentes e, além do idioma, entender que o comportamento dela não é agressivo porque ela é direta. E não é com você
Priscila, no caso, né? Não é comigo, é com a forma como ele já trabalha no ambiente dele. Já vi canadenses que não dizem oi no e-mail, só pedem a necessidade. Outros que começam a reunião perguntando como que está a sua família. Então, o profissional precisa ter esses pensamentos para que flua e consiga cada vez mais expandir os seus horizontes com relação à internacionalização da carreira. Perfeito. E eu acho que é esse tipo de experiência que proporciona, né, por meio dessa exposição em diferentes culturas, que proporciona o desenvolvimento de muitas competências, né, valorizadas no mercado. Então, com a sua fala, Priscila, é, a gente pode notar como esse jogo de cintura, a flexibilidade, a atenção aos detalhes, né, são competências comportamentais, né, são soft skills que são extremamente importantes e que justamente é nessa dinâmica aí de exposição a essas culturas diferentes que a gente vai conseguir desenvolver para que nós possamos ser aí mediadores dessas relações internacionais, né? O melhor profissional, as pessoas que têm carreiras bem-sucedidas nesse contexto internacional são pessoas que conseguem fazer essa leitura, né, rápida e assertiva de qual é o contexto cultural que elas precisam atender e então se adaptar, né? Então, a adaptabilidade é outra competência muito importante. E aí, nesse sentido, queria perguntar para o Guilherme, que imagino que já atuou e atua com profissionais das mais diferentes aí, culturas e, né, busca aí também por profissionais a informação, enfim, sobre as características que têm sido valorizadas nesses ambientes multiculturais, né? Se você puder falar um pouquinho assim de perfil, formação, competências, existe não, a postura ou, enfim, algum diferencial que você destaque para os nossos presentes aqui na palestra de hoje, na nossa live de hoje, poderem ficarem atentos aí, deixar o radar atento? Perfeito, Ana. Eu acho que é muito bacana ser tocado nisso. Antigamente, e eu falo antigamente, não é nem tão antigamente, assim, me sinto um pouco. Hoje, com 40 anos, sou novo ainda, né? Mas comecei com 12. Sim, por favor, somos. Então, o que eu consigo absorver, né, e ter a sensibilidade desses anos que se passaram, é que antigamente a gente via um viés muito técnico, a gente queria as pessoas muito técnicas, né, pessoas que realmente entregavam e tinham um conhecimento técnico muito, muito bom. Hoje, né, o conhecimento técnico ele é importante, mas ele não é crucial. Hoje as empresas elas procuram mais um approach holístico, né? Uma coisa muito mais onde a pessoa tem a gentileza, tem o carisma, tem a empatia, né? E depois eles olham a parte, né, do profissional, a parte do técnica da pessoa, né? Uhum. Por que isso? Os ambientes de trabalho têm se tornado lugares tóxicos, né? Conforme iam passando os anos. E se você parar para pensar, né? Eu dou um exemplo. Eu passava por 12 anos, quando comecei, 8 meses de segunda a segunda trabalhando, de 12 até 18 horas por dia. E depois, né, quando chega num nível um pouco superior, você passa 4 meses e 2, mas trabalhando de segunda a segunda, 14 horas por dia, todos os dias. Então, na realidade, você passa mais tempo trabalhando do que com sua família. Os nossos resorts, os nossos GOs moram no resort. Então, você imagina se ele fosse muito técnico, mas fosse uma pessoa totalmente tóxica, né? Aquela pessoa que realmente leva o seu nível de estresse ou eleva o seu nível de estresse a pontos sufocantes. Então, o que eu posso dizer, né? A princípio mundial, né? A Pontos trabalhavam com 68 nacionalidades diferentes ao mesmo tempo. Então, você imagina como é que é você administrar todos esses sentimentos, culturas. Então, não existe verdade absoluta. O que existe são ângulos diferentes para o mesmo ponto de vista. Então, o que eu posso deixar para todos aqui é que, sim,
É importante a parte técnica, mas o primordial é nós nunca esquecermos da parte humana, né? Porque é isso que vai realmente levar você aos próximos níveis, né? Um CEO não se torna um CEO porque ele era um carrasco, né? E assim vai, né? Hoje, como vice-presidente, você imagina se eu fosse um carrasco. Hoje nós temos 1.500 empregados diretos. Como é que você vai entender? Você tem que ter a sensibilidade de entender, né, cada um. E esse 100% de cada um, ele varia, né? O mais importante é que você tenha um entendimento de entrega de 100%, mas a sua entrega ela vai variar dia para dia. Um dia você está mal porque brigou com a esposa, porque brigou com o marido, porque brigou com o namorado, enfim, porque teve um problema e a sua entrega, né, vai ser mais baixa. Mas você se entregou a 100%, mas a sua entrega não foi o normal. E essa sensibilidade, por isso que as empresas buscam mais esse olhar holístico, esse olhar um pouco mais humano e não só o técnico. Eu não sei se isso responde mais ou menos a sua pergunta, mas... Não, perfeito, porque inclusive eu queria passar para a Priscila para falar um pouquinho sobre o processo de formação, né, Priscila? Como que você enxerga que o teu processo de formação contribuiu na construção dessa carreira internacional? Nas duas biografias, assim, aí, tanto da Priscila quanto do Guilherme, nós percebemos essa valorização que eles dão para a educação ao longo da vida, né, para uma educação continuada, então sempre buscando aí atualização, né, acho que isso é indescritível, mas em paralelo, a gente também tem a Thalita Torres aqui, falando, né, sobre a jornada dela. Ela é formada em administração, é compradora em uma empresa grande, renomada, e sempre teve o sonho de ir para uma multinacional. Ela atua em Sorocaba, hoje, interior de São Paulo, e faz inglês no Senac, enfim. E ela até sinaliza assim, ó, eu não sou tão nova hoje, né? Apesar de eu achar, tá, Thalita? Eu, nos meus 38 anos, estou achando 27 maravilhoso. Mas ela fala assim, acredito que para sonho não existe idade, de fato, né? Ela queria saber assim, quais cursos são indispensáveis para que eu alcance minha tão sonhada vaga em multinacional. Aí, Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, né, de como você vê esse processo de formação contribuindo para essa construção de uma carreira internacional em multinacional, até porque acho que não dá para a gente fechar em um curso específico ou em um conjunto de cursos específicos, né? Depende muito, inclusive, daquele processo de planejamento de carreira que você sinalizou, né, na tua apresentação, na importância desse olhar estratégico, de saber para onde você vai, quais são as suas aspirações. Então, entendo que a Thalita está, sim, no caminho certo, mas, inclusive, por buscar aí, né, respostas, referências, opiniões. Então, queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua experiência, focando nesse olhar, né, de como a formação contribui na construção dessa carreira internacional. Por favor. Olha, Ana, eu agradeço aí o depoimento da Thalita, porque a gente imagina que com 27 a gente não é tão nova assim, mas quando a gente chega nos 30 e poucos, você vai ver que ainda tem muito chão. A minha formação ela foi baseada nas experiências que eu fui tendo na companhia, nas companhias em que eu trabalhei, e eu fui observando lideranças, conversando sobre os assuntos, aspirações que eu mesma tinha para as áreas de trabalho e para a carreira na segurança do trabalho que eu queria, mas eu fui unindo tanto a minha vontade de crescer em carreira, né, assim como pensando onde eu gostaria de construir essa carreira. Então, acho que reunindo aí algumas dicas para o pessoal e refletindo um pouco no que eu mesma fiz, foi estar em fóruns em que eu tenha interesse de participar de fóruns em que eu tenho interesse de estar. Então, participar de feiras, exposições, seguir as empresas em que vocês almejam trabalhar, pensar em qual ramo de atividade vocês têm interesse de trabalhar e galgar personalidades, influencers daquelas áreas. Pensar que o idioma inglês hoje não é mais diferencial, ele é básico, ele é o mínimo. Por quê?
ele foi considerado, aí o Guilherme pode também confirmar, que é o idioma global e que hoje eu, depois de trabalhar com alemães, filipinos e também japoneses, eu agradeço que o inglês existe, porque imagina se você tivesse que realmente se adaptar com todos os idiomas existentes hoje no globo, para você conseguir trabalhar com essas pessoas. Então, a primeira dica aí, não desista do inglês, por mais que ele seja difícil no início, explore muito a sua comunicação verbal, porque muitas vezes eu já participei de processos seletivos, né, e eu que estava entrevistando as pessoas e, puxa, eu não posso falar que ele está enferrujado, mas no currículo dizia que era fluente em escrita, leitura e fala. Então, realmente, pratique o que você tem aí do seu inglês, não desista dos estudos. Eu considero o estudo como uma importante fonte de novos conhecimentos. Então, além do networking, muitas pessoas são tímidas, não sabem por onde começar, não tem resistência aí um pouquinho pessoal com relação a participar de cafés ou trabalha remotamente. Como que eu consigo crescer na minha carreira? É dessa forma, seguindo as pessoas, se interessando por fóruns diferentes, personalizando o seu LinkedIn, fazendo cursos curtos, cursos longos e conversando com pessoas que têm um conhecimento próximo de vocês ou que vocês se inspirem em ser como elas, né? Então, aí são algumas das dicas. E, de novo, eu poderia ter essa live de 40 horas, né? Um intensivão sobre carreira internacional, que os exemplos são infinitos. Imagina aí, como vocês também não têm essas experiências a compartilhar. Então, fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn, e aí eu contribuo o máximo que eu puder para a carreira dos que estão assistindo aqui também. Ah, perfeito, Priscila, obrigada. Olha, gente, é como a Priscila falou, a gente poderia ficar a noite inteira, aqui, dias e dias, conversando sobre carreira internacional, até porque a gente, né, vê como existe oportunidade na construção de uma rede profissional global, né, nessa perspectiva. Então, infelizmente, a gente está com um tempo bem curtinho, mas então eu quero pedir aí para rapidamente cada um dos nossos convidados deixarem uma última mensagem aí de 30 segundinhos, e se for o caso, deixarem aí contatos, enfim, para oportunidades internacionais para nossa audiência. Bom, vamos lá, gente. Siga resiliente, abracem o sonho de vocês como se não houvesse o amanhã. Não tem ninguém que pode parar vocês. Eu acho que o mais importante é vocês acreditarem no que vocês se propõem a fazer e serem resilientes. O resultado não vem rápido, né? Eu acho que é importante vocês continuarem e logo vocês vão colher frutos e vão estar com uma evolução constante. Então, não é uma evolução rápida, é uma evolução constante. Então, sigam, que no fim dá tudo certo. Perfeito, obrigada, Guilherme. Priscila? Olha, eu vejo que o que o Guilherme disse é fundamental. Nunca desista. Por mais que algumas pedras apareçam, algumas necessidades te tirem do caminho e da rota principal, mas eu vejo que a insistência no seu sonho, na sua vontade de atingir aquela meta, ele é importante para que você consiga ter satisfação pessoal e profissional. Porque com uma mente tranquila, com uma carreira bem estabelecida, com planos sendo chequeados, né, sendo confirmados, você tem aí uma carreira de sucesso, você compartilha experiência com as pessoas e quem sabe você aí que está assistindo a gente não pode ser um palestrante ou não pode participar aqui como egresso do Senec e contribuir com a experiência de vocês para os próximos que virão, né? Então, É isso aí. muito obrigada pela participação aqui. Perfeito. Então, deixo aqui um último convite. Acessem todo o conteúdo disponível na plataforma da Semana Senac de Carreiras. Tem muito conteúdo de carreira internacional, empresa disponível para vocês conversarem pelo chat, oportunidades de trabalho no exterior com processo seletivo aberto agora, gente. Tudo isso até sexta-feira dessa semana, dia 29. Aproveitem essa oportunidade. Quero
agradecer aí a nossa querida audiência aqui, participativa, acolhedora, hospitaleira, como eu vi aqui passando, falando sobre a hospitalidade sendo o fator de humanização, e é isso, né? Então, continuem conosco, participem das outras programações da nossa semana. Foi um grande prazer estar com todos vocês aqui hoje. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a toda a equipe do Senac São Paulo por viabilizar esse nosso bate-papo de hoje. E por hoje é só isso, pessoal. Obrigada, Letícia, nossa tradutora de Libras. Nos vemos em uma nova oportunidade, sabe-se lá por onde no mundo, porque Senac é isso, está em todos os lugares, nacional e internacionalmente. Um beijo, pessoal. Obrigado, tchau, boa gente. noite. Tchau, tchau.